Imagine que nesse momento nós temos uma pessoa condenada à morte, mas o detalhe é que essa pessoa foi presa, julgada e esse foi o resultado. Ela foi condenada à morte. Mas de repente aparece alguém ou outra pessoa nessa história e assume o lugar do condenado. Ou seja, ela vai morrer no lugar da pessoa que foi condenada à morte. Mas observe você que mesmo havendo uma troca de papéis, uma inversão de pessoas, a justiça ela será cumprida igualmente. Independente de quem morra, alguém vai ter que morrer. No mundo romano, isso se chamava justificação. Era um momento em que uma pessoa condenada à morte era substituída por outra que teoricamente não mereceria morrer, não tinha cometido os mesmos crimes que o condenado. Mas, como a lei tinha que ser satisfeita, alguém tinha que morrer naquele momento. Observe então que Paulo toma esse termo jurídico emprestado e ressignifica ele dentro da sua teologia, para que juntos pudéssemos entender a obra de Cristo no Calvário. Então nós chegamos à conclusão que no Calvário era para toda a humanidade ter morrido. A cruz era nossa, mas Cristo assumiu o nosso lugar. Mas veja que no mundo romano, mesmo havendo uma substituição e uma pessoa teoricamente justa morrendo no lugar de uma que havia cometido crimes, o condenado, mesmo não morrendo, ele continuava com os crimes, ele ainda era um criminoso. A diferença é que ele não morria naquele momento. No caso de Cristo foi totalmente diferente. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós compreendemos que houve ali, de fato, uma substituição não somente sobre pecados, mas também sobre justiça. No Calvário, Cristo assumiu o nosso lugar como pecador e nos deu a sua justiça. Então, naquele momento, Cristo morre no nosso lugar e por causa de Cristo, nós passamos a ter vida. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Chegamos à lição de número 6 e ela tem por título Justificados pela fé em Jesus Cristo. Hoje nós vamos entender como nós acessamos as bênçãos do Calvário mediante Cristo. E tudo isso através da fé. Eu sou o pastor Lucas Gomes, você está no MPcast, é a mentoria para professores. Eu acredito que teremos muito para aprender juntos hoje, por isso que peço a você para pegar aquele caderninho que eu falei no início do trimestre, que já deve estar aí na metade, tá? Eu disse que até o final do trimestre nós encheremos um caderno de 10 matérias com muitas anotações, porque aqui o conteúdo é voltado para você, professor, superintendente dos jovens, aluno da EBD ou só um amante das escrituras que quer aprender um pouquinho mais. Nesse trimestre nós estamos dedicados à carta de Paulo aos Gálatas e pelo que tenho percebido, desde quando comecei a estudar teologia, é uma carta estritamente teológica e imagino que muitos professores que não têm teologia ou quem sabe um dia se debruçaram sobre as cartas do apóstolo Paulo estão enfrentando algumas dificuldades. Mas calma, nós estamos aqui para te ajudar. Por isso, para que você não perca mais aula alguma e tenha condições de ver as que passaram, eu peço que você se inscreva neste canal, deixe o seu like, ative o sininho para que todas as vezes que uma aula subir, você seja notificado. E também, abaixo estão os comentários, fala para a gente de onde você é, de onde está nos assistindo, de onde você está estudando conosco a Carta aos Gálatas, e eu ficarei imensamente alegre em poder te responder. Tem um aviãozinho aí, clica nele, envia para um jovem, envia para um crente, um estudioso da palavra, que você acredita que deve ter contato com o que é apresentado aqui. Lembro também que esse programa é um oferecimento do Instituto Queires. Hoje você não está vendo aqui a propaganda passando na tela. Nós tivemos alguns problemas técnicos, tá? Mas dessa mesma maneira nós vamos tocar o programa, porque aqui o que é mais importante é o conteúdo e a gente não quer deixar de entregar para você, haja vista que na próxima semana esse será o conteúdo da EBD. Mas voltando a falar do Instituto Queires, é um instituto de teologia e formação ministerial.
lá eles possuem cursos em diversas áreas, são pelo menos 12 cursos de especialização. O que isso quer dizer? No mundo atual, para você fazer uma especialização, você precisa já ser formado em alguma coisa. No Instituto Queires, não. Não quer dizer que para você fazer uma especialização com eles, você precisa já ter os cursos tradicionais de teologia, como básico, médio ou avançado, bacharel. Não, basta você querer se aprofundar em matemática das escrituras. Por exemplo, lá tem um curso dedicado às cartas do apóstolo Paulo. São 6 meses estudando as 13 cartas do apóstolo Paulo e também o livro do Atos dos Apóstolos. O que é estudado? Todo o contexto político, histórico, social, geográfico. Você compreende a época para então depois ler as cartas do apóstolo Paulo e interpretá-las corretamente. Se você quiser ter acesso a este conteúdo, por favor, aqui está o QR Code para você entrar no site do Instituto e poder visualizar todos os cursos. E mais, se você disser que conheceu o Instituto, a partir do MPcast, eles darão desconto para você. Entre outros cursos, como um de formação e capacitação para professores da escola dominical. Então, corre, acessa aqui com a sua câmera. Se você estiver no celular, vai ter dificuldade de acessar o QR Code. Mas na descrição do vídeo está o link do site para que você também encontre o Instituto e tenha acesso a todos os cursos. O melhor que você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. E toda semana você sabe que eu trago um amigo ou uma amiga para conversar comigo sobre o conteúdo da lição. Hoje não é diferente e eu quero apresentar a vocês o amigo que está comigo aqui. Senta, respira, bebe água, porque o currículo do homem é grande, tá bom? Eu estou aqui impactado. Ele é engenheiro civil, só que ele não é responsável direto pela obra, não é? Não. Ele organiza as obras para que a empresa inicie os projetos, correto? E também, além de engenheiro civil, ele é presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 51, na congregação do Jaraguá, professor de jovens e também do discipulado, segundo superintendente da IBD nessa congregação. Ele é o braço direito do pastor que veio aqui na primeira aula, o pastor Uri. Ele é secretário da Regional Norte e o mais importante aqui, senhoras e senhores, ele é esposo da irmã Ingrid. Eu estou falando para vocês e gostaria que vocês recebessem com aplausos Nelke Araújo. Meu amigo, fica à vontade, faça suas considerações iniciais, por favor. Meu amigo, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui juntos para compartilhar um pouco da palavra de Deus. É uma honra sentar ao seu lado aqui, um mestre da teologia que muito nos ensina. Então estamos aqui para somar, agregar aquilo e que os nossos alunos, nossos professores sejam abençoados, que possamos ter uma aula aqui que seja edificante para todos eles e que nós venhamos nos alegrar na presença de Jesus. E serão edificados em nome de Jesus. Então abre a Bíblia, abre a revista ou o caderno para anotações que a gente vai começar agora. Então, Nelke, o tema Justificados pela Fé em Jesus Cristo. O primeiro tópico, o questionamento de Paulo. O segundo, o crente Abraão. E o terceiro, a fé como fonte de vida. Sobre esse primeiro tópico, o questionamento que Paulo faz aos cristãos da Galácia, ele fala sobre o fascínio deles para a desobediência, começam bem, terminam mal, no espírito, na carne. Sobre isso, o que você tem para compartilhar conosco aí? Pode começar. Maravilha. Lucas, nesse primeiro tópico, o questionamento de Paulo desse fascínio, primeiro nós vamos entender quem era esse povo, né? Paulo estava escrevendo para os Gálatas e Paulo, nesse primeiro momento, Gálatas, esse povo que era judeus e gentios, né? Os gentios, os que não eram judeus, e desses judeus, esses gentios, na verdade, eles tinham aqueles que eram ex-pagãos, que se converteram ao cristianismo. E eles receberam a fé em Cristo, no primeiro momento que a gente vê na carta Paulo falando isso, só que eles estavam aceitando uma nova lei, eles estavam aceitando uma nova crença, eles estavam se desvirtuando daquilo que eles tinham aprendido até então. E aí Paulo escreve a eles:
Paulo ali inconformado, né? Como que vocês receberam o evangelho da verdade, como que vocês tiveram já experiências com Deus e agora vocês estão dando crédito a outras palavras, né? A outra fé, a outra religião. Uhum. E aí a gente começa a entender e ver um pouco a respeito disso na questão que eles acreditam, passam a acreditar, né? Pelos judaizantes que estavam ali insistindo com eles passam a acreditar que o sacrifício de Cristo não era suficiente. Então eles precisariam fazer os rituais, fazer ritos, a circuncisão, enfim, para que então eles conseguissem ter acesso à salvação, como se eles estivessem ajudando Cristo para eles serem salvos. Então Paulo entra aqui no capítulo 3 da carta aos Gálatas, exortando eles. E ele começa o capítulo 3 falando insensatos Gálatas. Então, assim, o que aconteceu com vocês? Tudo aquilo que vocês viveram, vocês desacreditaram isso? Vocês anularam isso? Por que vocês estão dando crédito a outra pregação, tendo em vista tudo que vocês já viveram, todas as experiências que vocês já viveram até aqui? E aí esse fascínio que Paulo fala, né, é uma forte atração por algo ou por alguém que eles estavam vivendo. E aí eu, estudando a lição, eu comecei a refletir. O que tem nos fascinado para nos distanciar do evangelho? Sim, muito bom. O que tem nos fascinado para nos tirar da comunhão de Deus? Das experiências que nós já vivemos, mas agora nossos olhos estão brilhando ou estão olhando para outra direção. E eu comecei a pensar nisso. E acho um ponto interessante para a gente comentar na classe com nossos alunos. Sim. O que tem tomado o nosso tempo? A gente sabe que o tempo, o ontem eu não consigo mais viver. O ontem passou, o que eu fiz, o que eu não fiz, não dá mais para voltar atrás. O presente, como o próprio nome diz, o presente é a oportunidade que Deus está nos dando e o futuro é incerto. Como nós estamos vivendo e aproveitando o nosso tempo? Será que nós estamos destinando o nosso tempo para, obviamente, família, nosso trabalho, etc., mas como nós estamos nos dedicando do nosso tempo para com Deus, para que não aconteça conosco o que aconteceu com eles? Eles estavam sendo levados por ventos de doutrinas, talvez por estar se afastando da comunhão e da presença de Deus. Então, nesse primeiro momento, a gente vê Paulo exortando. E para os Gálatas, a possibilidade de seguir a lei dos judeus era o que estava atraindo. E nós, né? O que está nos atraindo? Então, infelizmente, hoje, no nosso dia, a gente acaba perdendo o nosso tempo. Talvez uma ferramenta que muito nos ajuda, mas também, se não souber usar um aplicativo, um celular, enfim, a tecnologia. Mas como que nós estamos investindo o nosso tempo para a gente não perder? A gente não perder essa comunhão, esse relacionamento com Deus. Não perder o foco. O foco. A tecnologia, se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui hoje, falando da palavra. Olha o que é a palavra, a tecnologia permite que a palavra chegue. Aqui ela pode chegar no outro continente, mas usado da forma correta. Então, o fascínio que Paulo fala é a paixão, aquele amor por algo, e aí a gente vem nos perguntar, onde estamos colocando? Onde está o nosso coração? O que está sendo a nossa prioridade? E até eu marquei aqui um ponto importante para a gente falar, que é a respeito do o quão importante é para nós, jovens, adultos, crianças, a oração, a leitura da palavra, o jejum, para que a gente consiga, né, permanecer e não dar crédito a ventos de doutrinas que surgem e que vão surgir. Isso aconteceu no Antigo Testamento, aconteceu no Novo Testamento, acontece nos nossos dias de hoje e vai sempre acontecer até Cristo voltar. Mas se estivermos firmados em Cristo, nós não daremos crédito a qualquer palavra que possa surgir. Muito bom. Enquanto você falava, eu estava aqui pensando sobre o foco que o motorista deve ter enquanto dirige. Porque se o motorista ele perder o foco, ele coloca em primeiro lugar a vida dele em risco, e se houverem outros ocupantes dentro do veículo, ele coloca a vida de todos em risco. Mesmo que ele esteja sozinho, ele está com a vida em risco e colocando a vida das pessoas que estão no entorno em risco, ou de outros motoristas ou de pedestres. E aí é possível você estar olhando para a estrada, dirigindo, com os olhos fixos na estrada, mas pelo fato da sua atenção não estar ali, você não dirigir bem, sair da
golpista, cometer alguma infração. Por que eu estou falando sobre isso? Você precisa estar e, ao mesmo tempo, com o foco no lugar aonde você está, para que aquilo que você está desempenhando seja bem feito. Da mesma forma, é a igreja. Então, pelo que eu entendi, a informação que você nos trouxe, os Gálatas, eles acabam se afastando da verdade. Por quê? Mesmo dentro da igreja, porque houve um desvio do foco. Então, eles estão na igreja, eles estão participando da vida religiosa, mas o foco não está mais em Cristo. Então, eles se fascinaram com a nova doutrina que estava sendo apresentada. Não, peraí, então quer dizer que eu posso ser crente, eu posso crer em Jesus e, ao mesmo tempo... seguir a lei. Seguir a lei? Nossa, aí é maravilha. Maravilhoso. Eu pensei que eu tinha que escolher entre um e outro. Eu posso fazer os dois? E aí Paulo os critica. E aí a gente pensando então nos dias de hoje, tem muita gente dentro da igreja, mas o foco não está em Cristo. Então, pensando em jovens, muitos que estão no departamento de jovens, participam das atividades da igreja, mas o foco deles está do lado de fora. Então, se o foco estiver fora, para daqui a pouco ele sair, também vai ser muito fácil. Agora, é muito mais difícil um jovem, um crente, sair da presença de Deus quando o foco dele está dentro da igreja, em Cristo. Aí nada tira ele da presença do Senhor. É isso mesmo? Exatamente. E outra passagem, até reforçando essa questão, a gente vê a questão da passagem do filho pródigo, a gente acaba falando muito do que saiu. A gente acaba criticando muito o que saiu. Só que quando a gente para meditar naquela passagem, o filho que ficou, ele estava dentro de casa, ele estava dentro da igreja, Sim. Vamos dizer assim. Só que ele estava perdido, né? Ele tinha se desvirtuado. E aí esse não é o objetivo. O objetivo é que nós não sejamos religiosos, mas que a gente esteja verdadeiramente em Cristo. Porque frequentarmos a igreja, ir todo domingo, ir todo culto de doutrina, só por ir, uma agenda do teu um compromisso da tua agenda semanalmente, não vai nos trazer a salvação. A salvação é por meio da fé em Cristo. Então nós não devemos estar simplesmente frequentando a igreja, como era o caso de do pessoal em Gálatas. Isso. Mas estarmos verdadeiramente em Cristo. E aí, pensando nisso, a gente tem o subtópico 2, desse primeiro tópico, que é começando certo e terminando errado. Eu até marquei aqui o versículo 3 do capítulo 3, que Paulo escreve: vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Então Paulo começa a questionar: poxa, tudo que vocês viveram não valeu de nada? Não valeu de nada. E o que os Gálatas estavam fazendo era colocando a pé de igualdade o sacrifício de Cristo e ao ensino nocivo das leis, como se fosse complemento somente. Eles estavam ali junto, e isso pode trazer danos. E aí eu pesquisando sobre, até tem uma exortação de Pedro, nos ensinando, 2 Pedro 2:1, acerca dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Então a gente deve nos atentar a isso, para que nem tudo que reluz é ouro, para a gente realmente discernir com base exclusivamente na palavra. A palavra é a nossa fonte, a nossa bússola, o nosso guia. Às vezes, muitas coisas parecem ser incríveis, e aí é onde faz com que a gente comece certo, naquele primeiro amor, naquela intensidade, naquele servir, naquele de querer conhecer a Cristo. E aí, às vezes, esse primeiro amor passa. E passando esse primeiro amor, a gente acaba sendo religiosos e esquecendo Cristo, deixando Cristo de lado. E às vezes começando a achar que as nossas ações é suficiente para nos salvar, ser uma boa pessoa é suficiente para alcançarmos a salvação. Mas na verdade a Bíblia deixa bem clara que não. Boas obras não traz salvação. Claro que uma pessoa salva, ela vai refletir, vai ser uma pessoa boa na sociedade, ela vai fazer boas obras. Mas boas obras não é suficiente para que ela seja salva. Salvação exclusivamente pelo caminho único, o acesso é único, e é por Jesus Cristo. E aqui a gente até vê eles começando bem e terminando mal, e Daniel nos orienta a isso. Tu, porém, vai até o fim.
E o que ele está falando é que tu, porém, vai até o fim, mas é até o fim de forma correta. Que nós possamos nos dedicar para que nós possamos ir até o fim, mas não terminar, chegar ao nosso fim de forma errada. Vamos voltar para o nosso primeiro amor. Pense como que era o Nelk no primeiro momento, no primeiro momento que ele aceitou a Cristo. Será que o Nelk do primeiro momento, lá de 12 anos atrás, o Nelk de hoje, intensificou ou esfriou? Eu estou me acostumando com esse negócio de igreja, e aí esse era o medo, essa era a exortação de Paulo. Não se acomode, não se acostume com isso. Não é isso que vai te garantir a salvação. Uhum. Né? Eu ouvi muitas pregações quando eu era mais novo, talvez quem esteja assistindo também já tenha ouvido pessoas dizerem assim, que não importa como você começa, mas importa como você termina. Por quê? Tiveram pessoas que começaram bem e terminaram mal. E o importante é como você vai terminar. E aí eu vi exemplos de Sansão, que começou muito bem, mas terminou mal. E aí contrapondo com Pedro, que começou mal, mas terminou bem. E aí eu cheguei à conclusão pelas escrituras que importa sim como você começa, que a maneira que você começa vai terminar como você vai terminar. Só que aí tem a questão da perseverança. Sim. É como eu comecei bem, mas eu quero terminar bem. E a gente tem sim muitas pessoas que começam bem, aceitam Jesus, como você mesmo comentou do primeiro amor, se envolve com a igreja, quer descobrir os dons espirituais, quer receber os dons espirituais, descobrir o Espírito Santo, quer participar da comunidade. E aí, quando o tempo passa, ele começa, então, a esfriar na fé, ou a se desviar, ou perde a intensidade. E aí nós temos o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que nos diz o quê? Que ele combateu o bom combate, completou a carreira, ou acabou a carreira, e guardou a fé. Então, importa, assim, como as pessoas terminam o evangelho. E aí vem a questão da salvação que você muito bem comentou aí. Você quer falar mais alguma coisa desse tópico ou a gente pode passar para o próximo? Eu queria comentar um pouco a respeito do subtópico 3, porque ele vai falar a respeito das obras da lei contra a pregação da fé. E aqui, nesse texto, eu até trouxe algumas referências bíblicas que eu gostaria de fazer a leitura, para a gente entender um pouco o que Paulo quer dizer, né? O que Paulo está falando. Sim. E aí a gente toma como base o versículo 16 do capítulo 2, que diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O que Paulo está falando aqui é que não adianta circuncisão, não adianta boas obras, não adianta nada, obras da lei, nenhuma carne será justificada. E aí no Gálatas, no versículo 21, se a justificação, Paulo fala, né, se a justificação vem pela lei, o sacrifício de Cristo foi inútil. Uhum. Então nós estamos anulando o sacrifício de Cristo? Não podemos. Não podemos. E outra referência que eu gostaria de deixar aqui também é o Gálatas 3:2, que fala: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela fé que ouvistes a mensagem? Foi pelas obras da lei que nós recebemos o Evangelho? Foi pelas obras da lei que eles receberam? Ou foi pela fé? Então Paulo questiona e mostra que a experiência, né, do Espírito Santo veio pela fé. As experiências que eles tiveram veio pela fé, não é pela lei, não é pelas obras, é pela fé em Cristo. E outra referência que eu gostaria de falar aqui também, outro ponto a lei teve uma função pedagógica, mostrar o pecado e nos conduzir a Cristo, mas ela não tem poder nenhum de salvação. Salvação, justificação, só por intermédio de Cristo Jesus. Muito Amém? bom. Você vai ficar agora com um rápido comercial. Enquanto isso aqui, a produção troca pra gente a água, seca o suor do Nelk. E a gente já volta. Fica atento aí, não sai do seu lugar, por favor. Quando lemos a nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra no princípio, ela é a tradução da palavra hebraica Bereshit. Porém, Bereshit não significa tão somente ou apenas no princípio.
ela carrega uma ideia muito mais rica, muito mais profunda, envolvendo projeto, alvo, intencionalidade. No curso Voz dos Originais, você vai descobrir os significados que se perderam nas traduções. Vamos explorar o hebraico e o grego bíblico de uma forma prática, mesmo que você nunca tenha estudado os idiomas originais. Você vai entender não somente as palavras, mas o coração das escrituras, aquilo que se esconde por trás da linguagem. Você será iluminado de uma forma profunda, onde a sua consciência e a sua vida tomarão um outro sentido e um outro rumo. Quero te fazer esse convite. Clique aqui no botão que aparece na sua tela e matricule-se agora. Então você viu aí o curso Vozes dos Originais, começa agora em setembro, presencial no Instituto Queires. No entanto, você de todo o Brasil pode também acessar através do site, se matricular e fazer o curso de qualquer lugar do Brasil sem sair da sua casa, tá bom? Aqui está o QR Code para você, caso esteja assistindo pela tela da sua televisão, mira aí seu celular e na descrição do vídeo, se você estiver nos assistindo através do celular, é só você rolar um pouquinho para baixo, clica aí no link e você será direcionado para o site do Instituto Queires e poderá se matricular e ter acesso a muitos outros cursos que já são oferecidos na plataforma. Eu volto aqui com o Nelk, lembrando que nós estamos na lição de número 6, justificados pela fé em Cristo, e agora a gente vai falar do segundo tópico, o crente Abraão. Os subtópicos: creu em Deus, foi considerado justo, Deus iria justificar os gentios pela fé. Nelk, eu já te adianto que chegamos no capítulo 3 da carta, e é um dos capítulos assim que mais me fascina, pensando naquela questão assim do foco, mais me chama a atenção, e nele eu vejo que o apóstolo Paulo deu uma pancada. Eu até esses dias, lecionando sobre esse capítulo, comentei que Paulo pegou a madeira, o lado da quina, e deu nos crentes da Galácia. Fala pra gente aí desse segundo tópico, por favor. Esse segundo tópico, ele começa falando a respeito de Abraão, do crente Abraão, e a gente não poderia começar a falar dele sem falar da chamada. Sim. Lá em Gênesis, no capítulo 12, o versículo 1 ao 3, a gente vai ver a chamada de Abraão. Deus se apresenta a Abraão, Deus chama Abraão, e a gente vê um homem que ele não questionou. Deus não mostrou para ele de imediato, né? Ele falou: eu te mostrarei a terra. Ele prometeu, ele fez promessas, e a gente vê a fé daquele homem. Ele não questionou Deus, mas e o que é que eu vou fazer da minha vida? Como que vai ser? Ele creu de uma forma assim que talvez o Nelk não teria crido como ele creu. E então Abraão sai ali da sua parentela, dá ouvido à voz de Deus, e aqui Paulo vai nos dizer que Abraão foi considerado justo. Então ele foi considerado justo por crer em Deus. E será que nós temos essa crença como Abraão teve? Será que nós conseguimos crer desta forma que Abraão crê? Ou melhor, será que nós ainda conseguimos ouvir a voz de Deus e reconhecer que é Deus falando conosco? Quando Deus chamou Abraão, ele não teve dúvida. Ele não questionou se era Deus ou não. Nós, em nossos dias, será que nós estamos sensíveis à voz de Deus para reconhecer quando é Ele que nos chama? Deus tem um chamado para cada um de nós. Ele nos chama e cada um tem uma função. Alguém vai ser chamado para ministrar, outro vai ser chamado para ensinar, outro para reger, outro para cantar. Enfim, cada um tem o seu chamado e nenhum é superior ao outro, né? Todos os chamados são dignos de adoração a Deus porque estamos fazendo para Deus. Mas será que nós ouvimos a voz de Deus quando Deus nos chama? Será que nós estamos atentos à voz dele? Será que nós reconhecemos a voz de Deus em nossas vidas? Olha só, eu acredito que o primeiro e o terceiro tópico, que Deus iria justificar os gentios pela fé, que é o terceiro, e o primeiro creu em Deus, a história de Abraão, a gente pode resumir eles dois no versículo 8. Olha o que Paulo diz assim: ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou
previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Abraão ele foi considerado justo por ter crido em Deus, e Paulo explica o porquê Deus pregou o evangelho para ele. Então, quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as nações, você será uma bênção. Paulo identifica esse momento não como uma conversa comum, mas Deus pregando o evangelho para o Abraão. Então, Abraão é um homem que tem a sua fé ativada, não é a partir de sinais, não é porque um profeta chegou lá na casa dele, foi o próprio Deus que se apresentou. E aí você foi muito feliz na sua palavra quando disse que ele não teve dúvida de quem estava falando com ele, até porque ele nunca tinha ouvido os deuses dos seus contemporâneos falar de maneira assim tão audível, tão impactante, e imediatamente ele crê. E aí a gente precisa, junto com as pessoas que estão nos assistindo, entender o porquê Paulo trouxe esse exemplo do Abraão dentro do contexto que ele estava ali combatendo com os Gálatas. Os judaizantes, como você falou no início, estavam sediando as pessoas, insistindo. As pessoas estavam se afastando do evangelho. Por quê? Eles ponderaram naquele momento que a lei era muito melhor do que simplesmente a fé em Cristo. Então, para eles, não havia fé, não haveria salvação somente na fé, mas sim através da lei. E aí, quando eu disse que Paulo parece pegar uma madeira e dar de quina, é porque assim, Paulo, ele traz uma argumentação aqui, ele desarma esses ensinadores de uma forma tão brilhante, porque é mais ou menos assim, ó. Se vocês estão dizendo que a salvação é através da lei e a fé em Jesus não é suficiente para salvar, me expliquem então como que o Abraão foi salvo. Porque a lei é dada... Quer falar? A lei, exatamente isso que ele comenta. A lei chegou 430 anos depois. A lei então, chegou como que meio explica século depois. Então, se a fé não é suficiente para salvar, como que o Abraão foi salvo, então, somente pela fé? Aí Paulo, de uma maneira brilhante, exalta o que Deus faz na vida dos gentios, dizendo que, na sua onisciência, sabendo Deus que os gentios corresponderiam positivamente à mensagem do evangelho, salvou Abraão ainda num período anterior à lei. Porque o que eu imagino, Nelke? Se a lei fosse o único instrumento de salvação, não teria problema nenhum Deus ter dado a lei nos dias do Abraão ou anterior ao Abraão. Deus já tinha salvado algumas pessoas, por exemplo, Noé. Deus poderia ter dado a lei nos dias de Noé tranquilamente. E aí o Abraão, que se tornaria o progenitor de toda a família de Israel, já seria salvo por Deus dentro da lei. Só que Deus salva um gentio pela fé, unicamente pela fé, e ainda incircunciso, que dentro da fé judaica era um absurdo estarmos num ambiente de pessoas circuncidadas e entrar um incircunciso. Ele era visto como um rejeitado, uma pessoa a ser evitada. Então, Paulo trazer isso é jogar um balde de água fria na mensagem que estava sendo pregada lá. A fé em Jesus unicamente não é suficiente para salvar. É preciso cumprir a lei de Moisés. Não, tudo bem, que seja isso. Agora eu quero que vocês me expliquem como que o Abraão, o pai de vocês, um gentio incircunciso, foi salvo pela fé. Então eu acho que o Paulo desmonta eles com essa defesa da salvação de Abraão pela fé. Essa defesa de Paulo realmente tira qualquer argumento. Porque qual contraponto eles poderiam trazer? Não tinha como. Não tinha. E aí ele reforça e fica cada vez mais evidenciado e claro que a salvação, a justificação é somente por intermédio de Cristo. O segundo tópico aqui, ele fala sobre o momento em que Abraão, o segundo subtópico. O momento em que Abraão, ele comenta, por não ter filhos, ele vai deixar então as suas riquezas para o seu escravo nascido em casa, que era o Eliezer.
E aí Deus reforça essa promessa. Você quer comentar alguma coisa sobre esse segundo ponto pra gente? Pode, eu vou comentar mais na frente. Mais à frente? Tá. Então, eu acho muito forte esse momento, porque o Abraão estava voltando da guerra contra os reis que invadiram Sodoma e Gomorra, venceu, e aí Deus se apresenta para ele, quando ele volta dessa guerra, e Deus se apresenta assim no capítulo 15, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Aí ele começa, mas que certeza eu terei desse galardão? E aí ele está se referindo à terra que Deus falou que daria, dos cananeus, e ao filho, que até então a única coisa que ele tem de concreto é o servo dele ali. Sim. E aí Deus vai lá e fala para ele, ó, vem para fora da tenda, olha para o céu e conta as estrelas. Então parece que... E aí ele tem um parênteses, se é que pode contar. Se pode contar. Então, assim, se você tiver condições de contar, fique à vontade. Assim será a sua descendência, inumerável. Então, por que tirar o Abraão de dentro da tenda? Deus quer ampliar a visão do Abraão. Então, dentro da tenda, ele não teria condições de enxergar o céu na sua plenitude. Vem para fora, Abraão. Aí ele enxerga o céu na sua plenitude. Então, ele é uma figura de que Deus, naquele instante, estava ampliando a visão do Abraão. E aí ele creu no Senhor. Então, ele creu, e aí, como na carta aos Romanos diz, ele creu contra a esperança. Porque o que ele tinha de concreto? Ele era um velho, a esposa uma velha, com o ventre amortecido. Então, a esperança do momento era contrária. Mas ele creu contra toda essa esperança de que não poderia ser pai, de que não poderia ter filhos, de que já estava velho. Ele creu em Deus. Então, nesse momento, ele foi considerado justo. Então, a justiça não se dá numa obra. A justiça se dá pela fé. Eu acho fantástico esse capítulo 3 aos Gálatas. Pode dar sequência, fica à vontade. E aí a gente já, indo para o terceiro subtópico, Deus iria justificar os judeus, os gentios, né, pela fé, como você estava comentando aqui a respeito do Abraão, e a gente vê a forma que Deus vai trabalhando, a forma que Deus vai operando, que Deus ele não escolhe as obras para justificar. Ele não escolhe as obras como a gente está comentando aqui. É pela fé. E eu até marquei aqui um ponto que as obras podem e têm um potencial de cada um. Porque imagine que se as obras fossem suficientes para ser salvo, cada pessoa teria uma disponibilidade diferente, teria uma capacidade diferente, então, de certa forma, teria uma injustiça, porque A poderia fazer mais do que B. Então, isso não seria algo justo se fôssemos considerar que as obras iriam ter poder de salvação. Então, Deus coloca todos debaixo da mesma régua. Olha, você pode fazer muita coisa, o outro pode não fazer nada, mas não é isso que vai te garantir. O que vai te garantir é a fé no meu filho que eu enviei. Então, Deus coloca todo mundo ali na mesma régua, não tem essa, não tem eu fiz mais, Deus, eu fiz mais, o outro não fez nada. Não vai ser as obras que vai nos garantir. Então, Deus, com a sua sabedoria, deixa todo mundo no mesmo patamar e usa de misericórdia para conosco diariamente, e nos sustenta na sua presença. E aí a gente já caminha para o tópico, essa fé, a fé que é uma fonte de vida, o terceiro tópico aí da nossa lição, e a Bíblia nos fala que o justo viverá pela fé. E aí, como que seria, né? O justo viverá pela fé. A fé, a gente falando aqui como uma fonte de vida. A gente sabe, a Bíblia nos ensina, e está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E como que a gente tem essa vida, né? Quando paramos para meditar, a gente vê que não são apenas o justo viverá pela fé. Não são apenas palavras bonitas, uma frase bonita. Mas olha o impacto que isso traz nas nossas vidas, né? A fé que me traz vida. A fé que me vivifica diariamente. E a fé que mesmo quando eu morrer, fisicamente falando, eu não estarei morto.
Então, assim, o poder dessa fé é algo que, assim, a gente não consegue colocar em palavras para mensurar esse poder, essa fé maravilhosa, né, que Deus nos permite usufruir. E aí, eu até marquei aqui a expressão que, às vezes, a situação pode estar difícil, pode estar contrária, até podemos citar o caso de Abacuque. Mas, mesmo assim, ele teve fé. E a carreira que está proposta, nós não podemos parar. E a gente só não vai parar mediante a fé em Cristo Jesus. E aí uma aplicação a respeito da fé, que não é pelas obras, não é pelo mérito, não é pela capacidade do Nelk. Não é nada disso que vai permitir ou vai me dar o poder de salvação. Eu só vou conseguir perseverar mediante essa fé. Então, assim, a fé realmente é uma fonte de vida. E é uma fonte inesgotável, né? Se a gente crê verdadeiramente em Deus ali, Cristo é fonte de vida para os nossos dias. E a gente pode ter uma vida totalmente transformada mediante a nossa fé. Até um comentário de fé. Ontem eu fiz uma visita a uma pessoa, e a pessoa está enferma, está há 5 anos lutando contra a enfermidade, e você vê a fé, a gente vai fazer uma visita e, na verdade, saímos visitados. Então, a fé em Cristo, a fé em Deus, transcende. Às vezes a gente não consegue compreender como que a pessoa está naquela situação tão difícil e mesmo assim está alegre, e mesmo assim está sorrindo, e mesmo assim está vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo, se toda aquela dificuldade não existisse. E isso só tem uma explicação. Não tem outra explicação. Não tem como a gente falar que é força humana, que é a pessoa, capacidade própria, mérito próprio. Não tem como a gente crer exclusivamente nisso. Não tem como. A fé, o meu potencial não é suficiente. Eu posso ter um potencial gigantesco, mas isso não é suficiente para que eu venha alcançar. Os judeus, eles interpretavam a salvação do Abraão como tendo acontecido baseado nas obras. Tem uma explicação para isso. Eles olhavam para o ato de Abraão ter saído de Ur e peregrinado como uma obra máxima. Então, assim, uau, ele deixou tudo para caminhar com Deus. Eles viam a obra do Abraão tendo coragem de sacrificar o seu próprio filho como um ato de obediência. Então, uau, que homem obediente! Ele foi salvo porque ele saiu de Ur. Ele foi salvo porque ele teve coragem de obedecer a Deus. Ele foi obediente às exigências do Senhor. Por isso que ele foi salvo. E os judeus tinham essa mentalidade porque eles nasceram dentro do período da lei. Principalmente os crentes ali da Galácia. Quando uma pessoa ela interpreta acontecimentos do mundo antigo com a mentalidade de hoje, o nome que se dá para isso é anacronismo. É quando você interpreta um evento passado, mas com as ideias de hoje. É o que acontecia com eles. Só que Paulo, ele, retirando esse anacronismo, faz com que os judeus interpretem corretamente a salvação de Abraão. Ou seja, tudo bem, o Abraão ele realizou essas obras. Ele foi obediente às exigências divinas. No entanto, ele só teve condições de ser obediente porque ele creu primeiro. Sim. Ele teve fé antes. Então, a fé de Abraão conduziu ele à obediência. Então, Paulo, ele interpreta o tempo da salvação de Abraão como sendo anterior às suas obras. Aí foi o que você falou recentemente, Nelk. O salvo, ele tem boas obras. Então, a salvação reflete nas obras. E não são as obras que refletem na salvação. E aí eu acho que para a gente fechar essa questão, a resposta ou a ampliação do entendimento da fé suficiente para salvar está na carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 4. Aqui, o escritor aos Hebreus ele deixa muito claro que a fé foi suficiente para salvar todas as pessoas que ele cita. Versículo 4 ele diz assim: pela fé Abel ofereceu. Então assim, a fé do Abel conduziu ele a uma oferta, a entregar a Deus uma oferta excelente. Pela fé Enoque foi transladado. Aí versículo 7 ele diz:
Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca. Aí, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Versículo 9. Pela fé, peregrinou. Então, a fé conduziu essas pessoas a obras, a atitudes. Aí, quando ele chega no versículo, capítulo 11, versículo, deixa eu ver aqui, aqui, ó, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó. Aqui, para mim, é tremendo esse versículo 30, porque ele está deixando claro que não foi a força que fez com que os muros caírem. Não foi a estratégia, não foi a técnica, foi a fé. Então, eu não posso colocar força onde só cabe a fé. Porque a fé é suficiente para fazer aquilo que minha força não tem condições. Então, em todos os contextos, até esse testemunho que você nos trouxe agora, a fé ela é suficiente e ela resolve aquilo que o homem não pode fazer. Então, no terceiro tópico, a gente entende que este grande descendente de Abraão era o Cristo. Então, em Cristo, todos, assim como Abraão, têm condições também de ser salvo, porque aí Cristo é a grande ponte de conexão entre Deus e os homens. O que você pode nos falar nesse momento final aqui do capítulo do terceiro tópico, meu amigo? Como você bem comentou, né? A fé, Cristo, ele é suficiente para nossa salvação, seguirmos dele. Não precisamos de atalho e até a lição anterior, não devemos dar brecha para o legalismo, para nada disso. Tudo que vier, aparta-te daqui. E aí a gente caminhando para esse último tópico, para o último subtópico aqui nessa lição, a posteridade de Abraão, a gente vê que Paulo explica que a descendência, eu gostaria até de ler esse capítulo, esse versículo 3, versículo 16, que está escrito: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e as posteridades como falam muitos, mas como uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então, Paulo, ele explica que a descendência prometida não se refere a todos os filhos físicos de Abraão, mas de Cristo, que é herdeiro da promessa. E eu até marquei aqui outras referências a respeito do acesso à bênção, que eu gostaria de ler também, o versículo 29, que está escrito: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quem crê em Cristo passa a fazer parte da família espiritual de Abraão e recebe as bênçãos prometidas, né? Cristo é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Cristo, e por meio dele, todas as nações, como você comentou no início, todas as nações serão benditas. Todas as nações serão benditas em ti, Abraão. Através de Cristo, judeus e gentios são alcançados pela fé. Somente em Cristo temos a possibilidade de ser feitos filhos de Deus, por adoção e herdeiros da eternidade. Não pelos nossos méritos, como a gente está falando aqui. Não é nosso mérito, mas somente pela fé em Cristo. E eu até marquei uma referência de Gálatas 5:1, na verdade Romanos 5:1, que diz: sendo, pois, justificado pela fé, tem paz com Deus, nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sendo, pois, justificados pela fé, tem paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, é uma afirmação que, sendo, pois, justificados pela fé, é a fé. Em resumo, a gente entende que a lição, ela vem nos trazer a respeito da fé em Jesus Cristo, a justificação, que somos justificados pela fé,
E aqui a gente tem base bíblica suficiente para entender, para aprender, para compreender que sem a fé em Cristo não adianta nenhum esforço. Sem a fé em Cristo não adianta nenhuma tentativa, nenhuma ajudinha. Vou dar uma ajudinha para Deus aqui para eu ter a salvação. Não existe atalho, não existe caminhos diferentes a não ser a fé em Cristo Jesus, que Ele é o único que tem poder para nos salvar. Bom, eu acho que você aí deve já ter enchido pelo menos uma matéria do caderno que eu pedi para você reservar, não é? Porque a carta aos Gálatas ela é fantástica. Eu espero que você tenha compreendido com a aula de hoje o que é justificação, o porquê que Deus alcançou primeiramente Abraão, para a partir dele justificar também pela fé os gentios. Espero que você tenha entendido a insensatez dos Gálatas, o que fascinou eles a se afastar do verdadeiro evangelho. Coloca aí abaixo nos comentários o que você aprendeu na aula de hoje, algum conceito novo, alguma ideia nova. E se você também já sabia do que aqui foi dito, por favor, contribua comentando aí com alguma coisa, acrescentando ao que já foi dito aqui. Nelk, obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui compartilhar do seu conhecimento conosco. Eu tenho certeza que foi uma hora proveitosa para as pessoas que nos acompanharam, assim como foi para mim também. Tá bom? Amém. Eu agradeço pelo convite. Foi um prazer. Confesso que a gente fica um pouco meio nervoso, mas zona de conforto não é lugar para crente. A gente tem que nos desafiar e refletir aquilo que fomos chamados. Então, agradeço pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui. A gente aprende cada dia mais e a palavra de Deus é fonte de vida, é fonte de conhecimento inesgotável. Então, a gente pode ler a Bíblia 50 vezes na vida. Toda vez que a gente lê, a gente vai aprender e isso é gratificante para nós. E compartilhar, falar aquilo que o Senhor nos dá é maravilhoso. Então, só quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, pelo tempo, que Deus continue abençoando esse projeto que é maravilhoso. Quem não segue, quem não é inscrito no canal, se inscrevam, porque vai ser bênção para a sua vida. Amém. E se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Tem Instagram, Facebook? Rapaz, só Instagram, nelk.araújo. Sou meio low profile, não sou muito das redes sociais, só posto coisa da igreja, só posto evento de mocidade, de jovem, mas só no Instagram você consegue me encontrar. Muito bom, então procura o Nelk lá, tá bom? E qualquer hora ele compartilha algo da igreja dele, você poderá acompanhar. Manda um abraço para os irmãos lá do Jaraguá, pessoal que tem já conquistado a minha admiração, e sempre é muito bom estar com vocês, e farei lá o fechamento no final do ano, né? Isso. Então, se Jesus não voltar até o final do ano, é o que desejamos muito, mas se ele nos deixar aqui um pouquinho mais, estaremos lá realizando o fechamento da EBD. A você também, o meu muito obrigado. Não esquece de deixar o like, que eu sei que você não fez isso ainda, então deixa o like aí antes de acabar. Se inscreve no canal, compartilha para um jovem, para um irmão, para uma irmã, fala, ó, que conteúdo edificante que vai abençoar a sua vida. Ajuda a gente a crescer, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, até a próxima lição, que tem por título A Promessa que Não Pode Ser Revogada. Forte abraço.